Olá, nesse vídeo iremos continuar tratando acerca do assunto da diferença entre vida eterna e reino. E começando aqui hoje, eu gostaria de falar sobre a questão da primogenitura na Bíblia. Esse é um assunto que tem sido muito negligenciado na maioria das assembleias cristãs, dos grupos cristãos nos dias de hoje. E a razão de eu tocar nessa questão é que, ao estudarmos esse assunto, nós iremos perceber que uma coisa é sermos filhos de Deus. A outra coisa é termos o direito de herdar a herança de Deus. Quando nós estudamos a primogenitura, o princípio da primogenitura na Bíblia, nós ficamos cientes pelo Antigo Testamento e também pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento endossa aquilo que já está estabelecido no Antigo, de que apenas aqueles que possuem a primogenitura e que a garantem pelo seu viver de forma digna, herdarão a herança que o pai tem para os seus primogênitos. É claro que no Antigo Testamento, apenas uma pessoa podia receber os direitos da primogenitura, porque apenas um filho era o primogênito. Agora, no Novo Testamento, nós temos a informação, mediante a redenção provida pelo Senhor Jesus, de que todos somos filhos primogênitos de Deus. Agora, uma advertência é nos dada de forma muito séria, na carta aos Hebreus e em outras passagens, de que essa primogenitura, que foi nos dada, para o qual nós estamos já predestinados em Cristo, ela pode ser perdida se nós não a confirmarmos com o viver de forma digna. É sobre esse assunto que eu quero começar então a falar aqui agora. E nós vamos ver, irmãos, que uma coisa é sermos filhos de Deus, outra coisa é sermos herdeiros que podem assumir a herança que nosso Pai tem para nós. Isso está intimamente relacionado à questão do nosso galardão, da nossa recompensa ou da nossa exclusão da glória futura. Então, que Deus nos abençoe e vamos dar início aqui então. Para falar acerca desse assunto, eu estou aqui fazendo com base na leitura de um pequeno fascículo publicado pelo irmão Délcio, onde 4 irmãos de peso, autores de muita seriedade, comentam acerca dessa questão. São os irmãos Eric Sauer, Arlen Shittold, George Henry Lang e Robert Gouvet. É do livreto da série Desvendando a Salvação, volume 4. E todos eles vão falar acerca dessa questão. Eu vou começar aqui pelo que é apresentado pelo irmão Arlen Shittold, que é sobre a perda do direito da primogenitura. E gostaria de começar lendo a passagem de Hebreus, capítulo 12, versículos 14 a 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro. A palavra impuro aqui o termo que aparece no grego é fornicário, ou profano, como foi Esaú, o qual por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aqui começando, o nosso irmão diz assim: existem 2 exemplos clássicos na palavra de Deus com respeito à perda dos direitos da primogenitura.
Um se encontra na história de Esaú e o outro na história de Rubem. Nós vamos, então, seguindo aqui o que ele tem dito, começar pelo exemplo de Rubem, o filho mais velho de Jacó. Rubem e o direito da primogenitura. Rubem, o primogênito de Jacó, estava para herdar o direito da primogenitura. Mas, por causa de um grave pecado cometido durante sua vida, ele perdeu esses direitos. O pecado de Rubem, que resultou na perda de seus direitos, foi uma impropriedade, um grave pecado sexual, de tal natureza que desonrou e envergonhou seu pai. Em Gênesis 35, versículo 22, está escrito: Foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Porque Jacó teve por esposa a Lia e a Raquel, e tinha as concubinas Bila e Zilpa. Rubem, o filho de Jacó, foi e deitou com uma de suas concubinas, no caso aqui com Bila. E assim ele desonrou e envergonhou a seu pai. Veja, ele nasceu como primogênito. Ele estava destinado a herdar toda a herança e a bênção do pai, e a ser a autoridade entre os seus irmãos. Mas embora tivesse nascido destinado a isso, ou podemos dizer na linguagem do Novo Testamento, predestinado, esse selo, essa marca de primogênito que estava sobre ele, foi revogado. É no aspecto de privilégios da herança que a predestinação se dá no Novo Testamento. Ela nunca diz respeito à salvação ou condenação eterna. Esse é um grave erro do calvinismo, que tem feito da predestinação e da eleição de Deus coisas que fazem Deus parecer um Deus arbitrário, que escolhe salvar alguns e de propósito rejeita outros para a condenação. Deus não é assim. A predestinação e eleição estão ligadas a outra questão dentro das Escrituras. Quando uma pessoa nascia como filho mais velho e demonstrava obediência ao seu pai, ela tinha, vamos dizer assim, ela como que confirmava o seu direito de primogenitura. Quando ela nascia como filho mais velho, ela já estava destinada à herança. O simples fato dela nascer como filho mais velho fazia dela aquela que podia participar. Entre todos os seus irmãos, ela podia participar de toda a herança e autoridade do pai. E bênção de seu pai. Então a primogenitura, ela é como que essa glória maior para o qual o filho mais velho estava predestinado por nascimento. Então, eleição, distinção, predestinação tem a ver com glória, tem a ver com posição, tem a ver com honra, não com salvação ou condenação eterna. Esse é um assunto que nós vamos ainda abordar aqui mais para frente, tá? Porque Deus pode salvar indivíduos sem dar a eles a maior glória. As nações, por exemplo, no Novo Céu e Nova Terra, estarão ao redor da Nova Jerusalém, não farão parte da cidade dos glorificados, dos redimidos do Senhor, mas serão nações salvas do lago de fogo. A palavra salvação é muito ampla. Ela não significa apenas salvação do espírito, da alma e do corpo. Ela pode ser salvação simplesmente do estado de condenação, sem, contudo, fazer com que a pessoa herde toda a glória. Então, quando nós vemos a palavra salvação, nós temos que ver que contexto que ela está sendo usada. A predestinação para a salvação mais ampla, que inclui a glória e as posições de privilégio, é a predestinação que a Bíblia fala. É para esta glória que fomos predestinados. Sempre no Novo Testamento a palavra predestinação está ligada à glória e a privilégios dos redimidos, e não à salvação eterna desses redimidos. E porque a predestinação está
ligada à glória e privilégios e glória podem ser perdidos, Pedro diz que nós temos que confirmar com mais diligência a nossa vocação e eleição, para que não tropecemos em tempo algum. Por que eu tenho que confirmar uma coisa que não pode ser retirada de mim? É porque predestinação está ligada a privilégios e glória está ligada à primogenitura, ao princípio da primogenitura no Antigo Testamento. E tal privilégio pode ser perdido se Deus não nos achar em uma vida de obediência. Que erro terrível tem cometido a doutrina calvinista ao pregar um Deus arbitrário que quer que alguns se salvem, que alguns se percam para o louvor da sua glória, para que ele, como dizem os calvinistas, possa expressar toda a sua justiça. Sim, se Deus nos lançasse a todos no lago de fogo, ele seria justo. É o que nós merecemos. Mas a justiça de Deus não está contra o amor de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos, no sentido de salvação eterna da condenação eterna. Agora, aqueles que Deus sabe que vai ser salvos, porque Ele é presciente, Ele predestina para a glória em Cristo Jesus. Porque essa pessoa que crê em Cristo Jesus, nós vamos ver no Novo Testamento, conforme fomos estudando o caso aqui, essa pessoa que creu em Cristo Jesus, por crer, ela já está pré-ordenada para a glória que ela terá por causa da sua união e posição em Cristo. Mas essa glória é condicionada à obediência dela a Cristo. Se ela não andar conforme as regras do Pai, embora a relação de filho nunca possa ser afetada, a relação dela com Deus como herdeiro pode ser afetada. E então, aquilo para o qual ela foi vocacionada, chamada, aquilo para o qual ela tem o selo de eleição de Deus e para o qual ela foi pré-ordenada, pode sim ser perdido. Rubem é o típico exemplo do Antigo Testamento. Como filho mais velho, ele nasceu pré-ordenado para esta glória. Mas por não ter andado em obediência, embora nunca deixasse de ser filho do pai, ele perdeu a autoridade entre os seus irmãos, a realeza entre os seus irmãos, perdeu a porção dupla da herança e o sacerdócio. Vamos ver aqui. E isso, irmãos, o Novo Testamento agora pega essa figura do Antigo e aplica para nós em relação à nossa herança em Cristo Jesus. A herança não é gratuita. Ela tem que ser confirmada. O aspecto da salvação pela graça, esse sim, é eterno e irrevogável, porque tem a ver com os méritos do Senhor Jesus a nosso favor. Esses méritos que nos deu a filiação, que nos deu o direito de sermos filhos de Deus eternamente, não são revogáveis. E quando nós recebemos esse direito de sermos filhos de Deus, porque cremos no Senhor Jesus, nós todos, por causa de Cristo, estamos destinados à glória. Assim como Rubem, no Antigo Testamento, estava destinado à glória da primogenitura entre os seus irmãos. Nós também, por crermos em Cristo, o primogênito de Deus, estamos unidos a Ele posicionalmente, estamos destinados a essa glória. Mas primogenitura é um assunto que pode ser revogado, como foi revogado no Antigo. E no Novo tem uma palavra que corresponde a ela, que é a ruiostesia de Efésios 1, versículo 3, 4 e 5. Que Deus nos predestinou para a adoção. A palavra ali, ruiostesia, significa condição de filho maduro que pode receber a herança do pai. Se o pai, todavia, não aprova a conduta do filho, ele não dá essa adoção, no sentido greco-romano da palavra que Paulo usou, que era tornar o filho seu herdeiro. O pai podia revogar a herança, assim como Jacó revogou a primogenitura aqui. Embora nunca deixasse de ser filho, no que diz respeito a ser filho daquele pai, ele podia, todavia, não ser considerado filho, herdeiro, diante da lei. Assim como a primogenitura poderia ser revogada de um filho, que, embora filho, não andou de forma a honrar o pai. E envergonhou o pai. Então, predestinação tem a ver com esse pré-ordenamento de Deus para que nós tenhamos parte na herança
Não na questão da vida eterna ou da condenação eterna. Todos que creem em Cristo estão salvos eternamente. E ao crermos em Cristo, assim como Rúben, por nascer como filho mais velho já, neste nascimento estava destinado à herança, ou predestinado a essa posição, e tinha em si esta eleição como primogênito, nós também, por crermos em Cristo, estamos eleitos, por causa da nossa união com Ele, para a glória que Ele receberá naquele dia. E quão grande é essa glória, irmãos? À medida que nós vamos lendo aqui, nós vamos ver que glória é essa. Nós estamos nessa posição de eleitos predestinados, pré-ordenados para a glória com o Filho de Deus. Não tem a ver com salvação ou condenação eterna, mas para a glória. Agora, Pedro vai dizer muito claro que eu tenho que confirmar essa vocação e eleição. Do contrário, eu posso perdê-la. Eu sei que Romanos fala que aos que Deus predestinou, a esses justificou, os que justificou, a esses glorificou. Mas isso tem a ver com os tratos de Deus com o seu povo como um princípio coletivo. Um princípio de representatividade coletiva. Por exemplo, Deus introduziu a nação de Israel, que ele tirou do Egito, em Canaã. É verdade. Nenhuma promessa que ele fez de Josué falhou. Mas Deus introduziu cada indivíduo de forma pessoal. Daqueles que ele tirou do Egito, ele introduziu cada um daqueles na terra de Canaã? Não. Nós sabemos que a nação, como indivíduos, na sua maioria, morreu prostrado no deserto. Daquela geração que saiu do Egito, só entrou Josué e Calebe, e os de 20 anos abaixo. Mas o povo, como povo, foi introduzido. Não, porém, o povo que saiu do Egito. Então, se eu disser, o povo de Israel entrou em Canaã, tá certo. Moisés, no cântico de Moisés em Êxodo 15, diz que Deus introduziria a nação na terra de Canaã e os faria estarem no monte do Senhor. Isso Moisés canta em Êxodo 15. Agora, essa nação que Deus introduziria seria cada indivíduo, né? Cada um das pessoas que ele tirou do Egito? Não. A maioria das pessoas, como pessoas que saíram do Egito, morreram com seus cadáveres, né? Com seus cadáveres ali prostrados no deserto. Embora, por causa da geração mais nova, como nação, eles entraram. Não sei se vocês conseguem me entender, mas não entrou cada indivíduo. A promessa de Deus como representatividade coletiva da nação foi cumprida. A nação sendo representada coletivamente, entrou. Mas não cada indivíduo dessa nação. Assim também, a igreja, coletivamente, de forma representada coletiva, nos vencedores, será glorificada. Mas não quer dizer que cada indivíduo da igreja que andar em desobediência a Deus vai provar essa glória, porque esta glória é condicional. O próprio livro de Romanos diz, se com ele sofrermos, com ele seremos glorificados. Mas tem essas condicionais que o cristianismo às vezes esquece. Se com. Assim como Hebreus 3 fala, se Cristo, porém como filho, sobre sua casa, a qual casa somos nós, se. Olha só, o se. 1 João, capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, 1,9. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas, amados irmãos, e se eu não confessar? Então tem condicionais. O Senhor Jesus falou, vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Tem condicional. Se eu não cumprir a condicional, eu não estou incluído dentro. Então, quando fala que Deus justificou e glorificou, sim, é verdade. Mas a glória está sempre limitada a condições. A justificação tem uma condição, eu tenho que crer para poder ser justificado.
Deus chamou, eu ouvi o chamado do Evangelho, fui justificado. Isso é um fato. Agora, qual que é a condição para a glória? Assim como a justificação é pela fé, deve haver fé no indivíduo para que ele prove a justificação, assim também a glória tem uma condição, que não é apenas fé. Se nós lermos todos os versículos do Novo Testamento que falam de glória, de herança, tem a ver com obediência. Embora o indivíduo está pré-ordenado, predestinado para essa glória pode ser revogada dele como indivíduo, embora nunca daquela comunidade que Deus introduzirá na glória. Porque Deus introduzirá, sim, seus filhos na glória, mas são os filhos que cumprem a condição. Assim como Deus introduziu Israel em Canaã, na herança. Mas individualmente foi cada pessoa do povo de Israel que cumpriu a condição para entrar. Porque os que não cumpriram ficaram prostrados no deserto, embora não deixassem de ser salvos, porque o sangue do cordeiro estava sobre cada indivíduo. O sangue que representava a redenção o salvou da condenação. Mas não foi o sangue sozinho que os introduziu em Canaã. Foi a obediência. E sobre isso eu queria deixar aqui, vou deixar na descrição do vídeo, um livrinho do irmão George Henry Lang chamado Sangue da Expiação, o que ele faz e o que ele não faz. Eu gostaria que vocês lessem esse livro, amados irmãos e todos que me assistem aqui, principalmente na parte que fala das coisas que o sangue não faz e que o cristianismo pensa que faz. O sangue nos justifica posicionalmente, mas ele não nos santifica como só a água da palavra e da obediência pode nos santificar. Ele nos santifica posicionalmente também, nos dando direito, acesso a Deus para comunhão. Mas a herança tem a ver com santificação não só posicional, mas disposicional. Não só com santificação de posição, mas com santificação infundida. E isso precisa de obediência à palavra de Deus para se efetuar. Então o sangue não faz a função da água. Esse é um dos itens que o nosso irmão Lang fala ali, que diz que Cristo santifica a igreja pela lavagem de água pura da palavra. Ele a santifica da culpa do pecado, a liberta de uma posição caída pelo sangue. Mas ele santifica suas afeições. Agora, a santidade interior não é o sangue que dá. O sangue dá uma santificação posicional. E também justificação posicional. Mas existe uma justiça disposicional e uma santidade disposicional que tem a ver com conduta. Isso não é o sangue que dá. Tem a ver com transformação de caráter. Isso não é o sangue que dá. Isso é a lavagem da água pela palavra. É a nossa obediência à palavra que nos dá o direito à herança, a sermos parte da noiva de Cristo. Bom, mas isso é um assunto para outros vídeos. Vamos voltar aqui para o caso de Rubem, que perdeu o direito de primogenitura, embora estivesse pré-ordenado e eleito pela posição em que nasceu. Então já aí você já vai percebendo onde é que a questão da eleição e da predestinação entra na Bíblia. A predestinação falada por Paulo e eleição tem a ver com o princípio da primogenitura no Antigo Testamento. Todos nós, por causa de Cristo, somos agora a igreja dos primogênitos, como diz Hebreus 12. Se eu não me engano, versículo 23. Mas nós podemos perder tal direito se não andarmos em obediência ao Pai Celestial. Não perderemos a relação de filho, mas podemos perder o direito relacionado à herança de Deus. Vamos continuar lendo aqui. Por causa desse pecado, anos mais tarde, o pecado de Rubem, quando Jacó chamou à sua presença seus 12 filhos, pouco tempo antes da sua morte, para relatar o que deveria acontecer a eles nos últimos dias, Rubem ouviu as seguintes palavras: Rubem, tu és o meu primogênito, minha força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso, ou como diz a versão original, o termo hebraico aqui é borbulhante como a água.
efervescente como a água. Não sereis o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Gênesis 49, versículo 3 e 4. A bênção de Jacó, dada aos seus filhos em Gênesis 49, era uma bênção profética. Ao mesmo tempo que ela dava a cada um dos seus filhos o que eles mereciam pela conduta e comportamento de cada um, ela profetizava o destino de cada tribo gerada por cada filho. Destino esse que se estenderia até os últimos dias. E essa expressão últimos dias aparece no texto original. E ela tem a ver com a era messiânica do milênio. Portanto, essa bênção aqui é profunda demais. Ela governa o destino de cada uma das 12 tribos de Israel, desde a hora em que Jacó está dando a bênção até o término do reino milenar do Senhor Jesus. E essa expressão, nos últimos dias, ela é muito importante. Na minha versão fala nos dias vindouros, mas no original hebraico, e também é confirmado pela Septuaginta, no texto pré-massorético, isso quem nos afirma é os dois hebraístas conservadores, Franz Julius Delitzsch e Keil Frederick. Eles dizem que tanto no hebraico, no hebraico, né, e como no texto pré-massorético da Septuaginta, a expressão é nos últimos dias. Ela diz respeito ao que vai acontecer até o milênio. Ou seja, até o término do reino milenar, onde realmente essa profecia terá seu pleno cumprimento, Rúben não tem a primogenitura devolvida a ele. Ele a perdeu e a perdeu para sempre. É muito importante a gente entender isso. Embora ele não perdeu o direito de ser filho de Jacó, de ser contado entre os filhos, pela graça de Deus, por ter nascido de Jacó, não foi revogado a sua posição de filho, foi revogada a posição de herdeiro. Até que chegue os últimos dias. Expressão essa que corresponde ao cumprimento pleno dessa profecia no término do reino milenar. Como que nós sabemos que essa expressão últimos dias se refere a esse tempo? Porque muitas vezes, quando no espírito da profecia, essa palavra, esse termo é usado, ele está fazendo referência ao tempo do milênio. Por exemplo, na minha versão, João Ferreira traduz: eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Mas no grego da Septuaginta, a expressão é ep-skaton, ton emeron, né? Ep-skaton, ton emeron. Ou seja, os últimos dias. A expressão skaton significa últimos. É de onde vem o termo scatos, de escatologia, o estudo das últimas coisas. Então aqui a Septuaginta coloca últimos dias. Scaton ton emeron. Certo? Últimos dias. Essa expressão também aparece em Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2. Há outras passagens também, mas eu vou citar só essa por causa do tempo. Depois, se algum dos irmãos quiser, pode tomar outros textos ou podem me escrever, tá? Que eu passo a outras passagens onde ela ocorre. Mas, por exemplo, aqui em Isaías capítulo 2, quando o profeta está falando do futuro da nação de Israel, no tempo do milênio, ele diz assim, versículo 2, Isaías 2, 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa de Jeová será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Isso não acontece agora. As nações não querem
e adorar a Deus no Monte Sião. Elas querem desapossar Israel do Monte Sião, incluindo os árabes, e se rebelar contra Deus. Mas aqui nos últimos dias diz respeito ao tempo do milênio, quando o Monte Sião estará no alto e os outros montes abaixo. Nós ainda vamos falar dessas profecias com relação ao milênio também. Queira Deus nos dar a possibilidade de falar. Mas aqui está falando do tempo do milênio. E esse tempo do reino milenário é chamado de os últimos dias. Como que eu sei também que está dizendo do tempo do milênio? Fala assim: subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Está falando da conversão das nações aqui. E andemos pelas suas leis. Pelas suas veredas, né? Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Certo? Então, aqui está falando do tempo do reino milenar. E diz assim, e a palavra o versículo aqui continua então. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão suas espadas em relhas e arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprendereis mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então, aqui está falando das nações conhecendo a Deus na época do milênio. E esse tempo é chamado de os últimos dias. Agora, aqui a bênção de Jacó diz que o que ele está profetizando, aqui por meio dessa bênção, é algo que vai começar a acontecer desde aqui até ter seu cumprimento pleno durante o milênio. Ou seja, as imposições colocadas por ele na profecia, na bênção profética de cada um dos filhos, perdurará até o milênio. O que significa que Rúben perdeu a sua primogenitura até esse tempo. Irmãos, quão sério é essa questão? Não pense porque você é filho que as coisas que você faz aqui não afetará a sua posição na era vindoura. Elas podem afetar. Rúben perdeu a primogenitura e não lhe foi devolvida. E ele é só um caso. Ainda temos que falar de Esaú. Então vamos prosseguir falando um pouquinho mais a respeito de Rúben, o filho mais velho que perdeu a primogenitura devido ao pecado. E a perdeu até o término do reino milenar. Pelo menos, né? Todos os direitos que eram dele até os últimos dias nunca mais foram devolvidos. Até a época plena da herança no milênio, ele não tem mais a posição de primogênito. Na Nova Jerusalém, não vai haver distinções, porque Deus será tudo em todos. Né? Então ali, Rúben volta a ser colocado par a par com as outras tribos, todas elas na posição de glória, nas portas da cidade santa. Mas até o tempo do milênio, nunca mais a posição foi devolvida ao filho mais velho. E depois do milênio, nós sabemos que esses direitos de posições já não serão mais colocados como até agora, já que Deus será tudo em todos. Então Rúben volta pelo menos a aparecer par a par com seus irmãos nas portas da cidade. Mas os direitos de glória e posição ele perdeu. Foi revogado a ele. E não lhe foi devolvido. E aí o Novo Testamento vai endossar isso, dizendo que nós também, apesar de sermos filhos e termos direito a essa primogenitura porque nos unimos a Cristo quando cremos nele, essa primogenitura pode ser tirada, embora não deixemos de ser filhos. Rúben ouviu as seguintes palavras, Ele ouviu, então, nós lemos aqui o versículo. A tribo de Rúben, conforme a profecia de Jacó, não se sobressaiu. De sua tribo não veio juiz, nem rei e nem profeta. O que Rúben perdeu, perdeu para sempre, mas ele mesmo permaneceu como um filho de Jacó. E foi abençoado até certa medida, mas não como primogênito. Agora vamos ver o que está incluído no direito de primogenitura. O direito da primogenitura de Rúben foi dividido com três de seus irmãos. O reino, porque se no Antigo Testamento o pai fosse um rei,
Então, o reino era confiado ao filho primogênito, né? Aquele que tinha o direito da primogenitura. Como Jacó era o Israel, o príncipe de Deus, isso fala da realeza, do reino de Deus que viria à terra por meio da descendência de Jacó. Mas este reino, a posição de realeza, que deveria ser de Rúben, foi dada à tribo de Judá. Judá tornou-se a tribo real, e por isso, na própria bênção de Jacó, ele já chama Judá de leãozinho. E diz que todos os irmãos de Judá o louvariam, fazendo um trocadilho com o nome de Judá, que significa louvor. Judá, que significa louvor, receberia o louvor dos seus irmãos, porque o aspecto da realeza da primogenitura foi para ele, e a sua mão estaria sobre a cerviz dos seus inimigos, ou seja, ele os derrotaria. Todos os seus inimigos seriam derrotados diante da sua majestade. Ele teria a autoridade e o louvor. O louvor creditado a ele por seus irmãos e a autoridade sobre eles. E a vitória sobre os seus inimigos. A realeza foi dada então à tribo de Judá. Dela veio a casa real a casa real da nação de Israel, né? Aquela casa real reconhecida por Deus que trouxe o Messias ao mundo, a casa de Davi. E o Messias, como rei, vem da casa de Davi, da tribo de Judá. O serviço sacerdotal foi dado a Levi. A tribo de Levi, né, ficou com o serviço sacerdotal. E a porção dobrada, né, que é a herança da terra, a porção dupla da terra, da riqueza, foi concedida a José. A tribo de José, né, por meio de Efraim e Manassés, recebeu a porção dobrada da terra. Então, irmãos, esse é o privilégio que Rúben perdeu. Realeza, sacerdócio e a herança da porção dupla da terra. José, através de 2 filhos, Efraim e Manassés, recebeu a herança. Nós podemos ler isso no texto de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2. Olha o que está escrito aqui. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso, ou seja, recebeu o poder real, né, o poder de realeza entre os seus irmãos. E dele veio o príncipe, ou seja, Davi, o rei mais amado de Israel, né? O genuíno rei reconhecido por Deus. E dele veio o príncipe, que é figura do príncipe verdadeiro, o Senhor Jesus, né? Descendente de Davi. Porém, o direito da primogenitura foi de José. Ou seja, aquilo que era mais tangível como riqueza da primogenitura foi a José. A realeza ficou com Judá, e nós sabemos que Levi, depois do episódio de Êxodo 32, Moisés ortogou a eles o sacerdócio. Durante o milênio, continuando aqui o texto agora, fala: a condição criada pelo pecado de Rúben irá permanecer. Quando chegar a época do reino milenar, o reino ainda estará com Judá. Por quê? Porque o Senhor Jesus receberá o reino, o poder e o reino sobre todas as nações, da parte do Pai. Ele já foi feito Senhor de todas as coisas no céu, mas no milênio ele será entronizado também na terra. Ele assumirá os seus direitos de reinar na terra. E nessa hora, a casa de Judá continuará com a realeza, porque Jesus é descendente de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então Judá continua. Ou seja, a condição ortogada por Jacó continua. Rúben perdeu a primogenitura. O reino será de Judá, porque o rei será da casa de Judá. Apocalipse 5:5. O sacerdote virá da família de Zadok, o levita, de acordo com Ezequiel, capítulo 44, versículo 15 a 16, e capítulo 48, versículo 11.
Todas as profecias de Ezequiel 40 a 48 diz respeito ao templo do milênio, ao templo e às reformas ministeriais no serviço levítico no milênio. E tudo aquilo é literal. Ainda, se o Senhor der a oportunidade, a gente ainda vai estudar as profecias de Ezequiel para o milênio. E ali diz que a família de Zadok, descendente de Arão, continuará com o sacerdócio. Abiatar perdeu, porque não foi fiel a Davi como Zadok. Mas os filhos de Zadok terão a melhor porção do sacerdócio. Porque, embora a tribo de Levi fique com o sacerdócio, né, ela está representada na casa de Zadok, que serão sacerdotes na face de Javé, como está escrito. Os demais levitas, que não honraram a Deus como a família de Zadok, poderão ainda estar no templo, mas não na posição mais privilegiada, que é servir na face do Senhor. É assim que diz o texto original em Ezequiel. Então, até com o povo de Israel no milênio, haverá graus de galardão. Os filhos de Zadok, os verdadeiros saduceus, saduceu significa, na verdade, a linhagem de Sadoc. Infelizmente, os saduceus do Novo Testamento não honraram ao Senhor como os filhos de Zadok veterotestamentários. Por isso, no milênio, os filhos de Zadok ressuscitarão para serem sacerdotes do Senhor Jesus no templo milenar, enquanto os saduceus do Novo Testamento que rejeitaram o Messias estão condenados. Mas a linhagem de Zadok, que honrou a Davi, que honrou a Deus e não profanou o serviço a Deus, mas se importou com a gordura e com o sangue no altar, esses terão parte na melhor porção do sacerdócio. Os demais levitas, que haviam se apartado e depois voltaram, por não terem sido tão fiéis, poderão ficar nas portas do templo, de acordo com Ezequiel 44, mas não se achegarão na face do Senhor. Então, até no grau de sacerdócio, é demonstrado o princípio do galardão segundo as obras. No grau que cada grupo vai ocupar na linhagem sacerdotal. Mas, de qualquer jeito, o sacerdócio está com a família de Zadok. Está com a família de Zadok. Aqueles verdadeiros saduceus do Antigo Testamento. Não os saduceus do Novo Testamento, que, infelizmente, apesar de terem o sangue de Zadok, não honraram e não creram no Senhor Jesus. Mas os verdadeiros saduceus, os filhos de Zadok, veterotestamentários, ressuscitarão para serem sacerdotes no templo do milênio. Então veja, o reino ainda está com Judá, não foi devolvido a Ruben, o sacerdócio ainda está com Levi, representado aqui no remanescente da família de Zadok, e a porção dobrada será dada à casa de José através de Efraim e Manassés, ou seja, Manassés e Efraim ainda continuam com porção dobrada de terra no milênio. Ezequiel 47, versículo 13, e Ezequiel 48, versículos 4 e 5 confirmam isso. Ruben perdeu o direito de primogenitura. Até os últimos dias, nunca mais foi devolvido a ele. A profecia assim garante. Que advertência severa para nós, irmãos. Podemos ser filhos de Deus, mas se não andarmos na obediência que honra e glorifica o nosso Pai, a primogenitura para o qual estamos pré-ordenados. Esta glória, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele diz que nós fomos pré-ordenados para esta glória pode ser perdida. O reino, o sacerdócio e a herança. A porção dupla de terra que se refere à riqueza de Cristo. A riqueza mais profunda da glória de Cristo no milênio. Nós podemos perder também. Por isso que o livro de Hebreus, escrito para cristãos, não foi escrito para incrédulos, foi escrito para aqueles que já eram salvos,
mas que estavam em perigo de retroceder. E retroceder do superior para o inferior é trocar a primogenitura pelo prato de lentilha. É trocar a primogenitura pelo prazer temporário, como Rubem fez ao cometer fornicação com Bila. No próximo vídeo nós vamos continuar estudando, nós estamos só no início, tá? Esse é o primeiro vídeo. No segundo vídeo nós vamos ver agora Esaú e a primogenitura. O que Rubem perdeu por causa do seu pecado de promiscuidade, por causa da sua ação promíscua, pecaminosa com Bila, Esaú perdeu por desprezar a primogenitura e valorizar o prazer temporário de um guisado de lentilhas. Aí o autor de Hebreus aplica isso a nós. Irmãos, ele vai dizer que nós somos a igreja dos primogênitos em Hebreus 12. E é por isso que ele faz essa exortação. Todos temos a primogenitura, mas como eles perderam, nós também podemos perder. Eles perderam a bênção terrena, a herança terrena. Nós podemos perder a correspondência dela celestial, a herança celestial, que inclui o sacerdócio celestial, a realeza celestial e a glória celestial. Isso não é algo, irmãos, que nós podemos menosprezar. Isso é um ensino da palavra de Deus, solene. Possa o Espírito Santo nos fazer desejar andar em obediência e em santidade, para que nós tenhamos esse direito confirmado, como diz Pedro, e não venhamos a tropeçar em tempo algum. Nós vamos continuar falando, tá? Sobre a primogenitura no próximo vídeo e em outros vídeos ainda, porque esse aqui é só o estudo do irmão Arlen Chitwold. Ainda temos que ver o que o irmão Lang e o irmão Gouveia falaram sobre a questão. E por último, o irmão Eric Sauer. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Continuamos então no próximo vídeo. E contamos com a graça dele para nos ensinar a entender essas coisas que têm sido negligenciadas e vivê-las em obediência ao Senhor e à sua santa palavra. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.